Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Ficções Humanas. Meu nome é Paulo Vinícius e eu queria comentar sobre duas leituras que eu fiz nesse mês de agosto. Bom, antes de mais nada, eu queria passar alguns recadinhos, né, pra galera que curte o canal. Nas próximas semanas eu vou estar um pouquinho enrolado com a Bienal do Livro, com algumas outras questões pessoais. Então talvez eu não coloque tanto material quanto eu costumo colocar normalmente no blog. Por outro lado, como eu vou estar 3 dias na Bienal, eu vou estar gravando um volume muito bacana de vídeos e vou estar disponibilizando à medida que eu for conseguindo fazer o upload deles no canal. Então, nas próximas semanas, esperem um foco maior no canal do YouTube do que no blog ou na fanpage necessariamente. Vou tentar fazer um pouco das duas coisas, mas como sou eu sozinho trabalhando, então fica difícil em alguns momentos. Segundo recadinho. Eu vou estar na Bienal do Livro nos próximos dias 2, 9 e 10. Ou seja, nesse sábado agora e no próximo final de semana. Vou estar vou estar assistindo algumas palestras, vou estar participando de oficina, né? Gostei muito de uma oficina criativa que o stand da Amazon tava divulgando, então resolvi me inscrever, eu achei muito bacana, até para eu poder conhecer um pouco mais de como que é escrever e alguns macetes ou algumas dicas de como escrever melhor. Talvez isso me ajude na hora de compor as resenhas. Vou estar falando com os autores, vou estar tentando passar o máximo possível, né, nos stands, nos locais. Agora, se você está vendo esse vídeo depois e eu não apareci no seu stand ou na sua editora, mil desculpas, tá? Eu já estou pedindo de antemão desculpas, porque eu tenho certeza que a Bienal vai ser um negócio extremamente corrido. Eu tenho certeza absoluta que eu não vou conseguir agradar a todos, tá? Mas eu vou tentar fazer o máximo possível para estar visitando o maior número de autores nacionais, né, que estiverem nos dias em que eu for ao evento. O terceiro recadinho, esse talvez seja um pouco mais chato, talvez algumas pessoas reclamem um pouco, mas whatever, né, não tem como evitar, é que eu vou começar a ser um pouco mais chato em relação às minhas pilhas de leitura. O que eu tenho percebido ao longo desse ano é que, como eu abri bastante o espaço do Ficções para novos autores, eu acabei perdendo um pouco o controle sobre aquilo que eu queria de fato ler. Então, por exemplo, nesse momento eu estou com uma cacetada de livros que eu acabei botando na frente da minha pilha de leitura, por parcerias com autores, com editores. Não é culpa de ninguém, além de minha própria, né? E essas leituras, elas acabaram se sobrepondo às minhas. Isso acabou me tirando um pouco do meu foco. Então, o que vai acontecer nos próximos meses? Eu tô com os livros que chegaram agora, né? Eu vou ver se na próxima semana eu faço um book haul do material que eu recebi de autores nacionais e de parceria. Então, esses últimos livros vão ser aqueles que eu vou passar na frente dos outros, né? E depois eu vou fechar mesmo, tá? Então, pessoal, os autores nacionais que a partir da semana que vem decidirem me enviar algum tipo de material, seja ele em e-book ou livro físico, eles vão entrar para o que eu chamo de, né, o fundo da pilha, né? Vão ficar lá embaixo mesmo. A única exceção à regra que eu vou fazer nesse sentido é em relação às duas parcerias com editoras que eu tenho, que é com a Draco e com a Morro Branco. Essas são as únicas que eu vou colocar uma prioridade. Ah, Paulo, mas você está fazendo prioridade. Estou sim. Estou priorizando as duas editoras que eu tenho como editoras que apostaram no nosso trabalho e são aquelas que de fato vão dar algum tipo de repercussão para aquilo que a gente está fazendo. Não tem como evitar. Gente, eu peço mil desculpas. Eu tento pelo menos abraçar a todos os autores que enviam seus trabalhos, trato todos do mesmo carinho,
mas eu preciso de alguma forma tá organizando aquilo que eu estou recebendo. E tem sido num volume muito grande e eu estou começando a ficar muito preocupado com aquilo que eu tenho recebido, tá? Mas assim, não fiquem chateados, eu vou estar lendo o trabalho de vocês que estiver chegando mais à frente, mas talvez, possivelmente, essas leituras possam ficar um pouco mais para depois, um pouco mais adiante. Caso o autor queira que eu leia, que eu fure a fila dos outros livros, a gente pode conversar em mensagem privada, a gente pode chegar a algum tipo de acordo, alguma coisa do gênero. Infelizmente eu estou tendo que pisar o pé no chão, e bater mais forte porque eu perdi o controle de fato. Eu estou pelo menos com umas 7 leituras de parceria e eu tenho que dar uma travada um pouco. Caso contrário, eu não vou conseguir ler aquilo que eu realmente quero. Não quer dizer que eu não queira ler o trabalho do pessoal que chega, mas eu tenho que priorizar algumas coisas, infelizmente. Então, a proposta da resenha de hoje algumas das minhas resenhas eu admito que elas são realmente longas e talvez não agrade a todo mundo. Então a ideia é que eu apresente os dois livros que eu li nesse mês de agosto, de uma maneira bem rápida, bem dinâmica e que não passe tanto do tema, ou que não seja complicada demais. Okay? O primeiro livro que eu li, logo no começo do mês, esse foi Caçador em Fuga, que é do George Martin, do Gardner Dozois e do Daniel Abraham. Esse foi um livro que eu ganhei num sorteio que teve no último Clube da Leia, Clube de Leitura Fantástica, que teve lá no Rio Sul. Eu, curiosamente, ganhei algum sorteio, quase nunca ganho sorteio nenhum, mas eu ganhei esse aqui. Foi uma leitura muito bacana, surpreendente até, quando o pessoal do Acervo do Leitor me comentou a respeito desse livro. Eu considerei comprá-lo, esteve várias vezes no meu carrinho de compras, mas a gente acabava arrastando para depois, diante de coisas que eu queria mais. Esse livro acabou ficando para trás, foi deixando, e eu acabei não comprando. Talvez ele veio parar na hora certa para mim. Caçador em Fuga, ela é a história de um homem chamado Ramon Espejo, que ele é um minerador, ele é um cara que trabalha com mineração num planeta que foi colonizado recentemente por humanos, só que o que deixa transparecer na história é que existe um envolvimento de uma raça alienígena que entrou em contato com os homens, só que essa raça alienígena mais avançada, ela de certa forma ela permite que os homens fiquem de planetas que eles selecionam para que os humanos colonizem. Geralmente são planetas ruins, de periferia, com diversos problemas. E o Ramon ele é um cara normal, um cara que bebe muito, ele tem uma mulher com a qual ele não se casa, mas que ele vai para a cama todas as noites. Aliás, diga-se de passagem, é um livro que tem muito daquela cara do George Martin, com aquela linguagem mais crua, aquela coisa mais direta, que não é uma coisa bonitinha, não é um romance fofinho, não, nada disso, tá? É uma relação entre um homem e uma mulher, e eles têm uma relação cômoda para eles naquela situação, eles se agridem, o Ramon fala que ele bate nela, ela bate nele, eles jogam objetos um no outro, mas que no final da noite eles se entendem na cama, entre tapas e beijos. Mas a história toda, ela começa quando o Ramon ele se envolve em uma espécie de disputa no bar, e ele acaba acidentalmente matando um embaixador, Ele acidentalmente mata esse cara, um embaixador da Europa, e ele precisa fugir. Com medo das autoridades. Ele ainda não tem o crime, não se sabe que foi ele que matou, parece que o dono do bar ele deu uma cobertada, mas ele ficou preocupado de que o álibi dele não conseguisse
não fosse claro para que as autoridades comprassem as desculpas esfarrapadas dele. Então ele se mete pro norte do continente, no lugar onde ele está ficando, e lá ele começa a fazer um trabalho isolado dele de busca de pedras preciosas. Nessa busca, nessa mineração, ele acaba se deparando com um artefato de uma raça alienígena desconhecida. E é aí que vai começar toda a ação do livro. O Caçador em Fuga é pelo fato de que essa raça captura o Ramon Spearrow e vai usar o Ramon para poder caçar alguém que fugiu desses alienígenas. Então ele vai servir como uma espécie de cachorro, entre aspas, para caçar esse fugitivo. E aí a história ela se desenvolve nisso. A narrativa ela é muito ágil, tá? Apesar de que em alguns momentos ela dá uma arrastada. Eu senti que o autor ele acabou num discurso meio existencialista demais da conta e esqueceu que o livro é curtinho, ele não é para ter um desenvolvimento de grandes temáticas além daqueles objetivos iniciais que ele tem, apesar de que essas discussões são muito interessantes, né? O que constitui o ser humano, o que faz de nós pessoas reais, o que nos caracteriza diferentes de alguma outra espécie. Então esse tipo de discussão vai permear toda a trama. E ela é dividida em 3 atos principais. O primeiro, onde é apresentado o cenário, onde são apresentados os personagens. O segundo, que é a fuga propriamente dita, que acontece em 2 cortes específicos. Não vou entrar em detalhes, porque senão é spoiler. E o terceiro, que é a conclusão, né? Como nós estamos falando do George Martin, não esperem um final lindo e maravilhoso. Não esperem nada desse gênero. Ele vai estar apresentando o final para o personagem dele, e é aquilo que o personagem ele colhe ao longo de toda a narrativa. Ele vai fazer uma série de decisões que são questionáveis, e no final essas decisões questionáveis vão se empilhar uma em cima da outra até ocasionar a conclusão final da história. Se não me engano, eu dei 4 de 5 estrelas no Goodreads. Não vou nem falar em relação às famosas corujinhas do blog, né? Eu vou falar em estrelas mesmo. No Goodreads eu dei de 4 de 5 estrelas. Gostei da história. Acho até que o pessoal subestima demais esse livro em especial. Até porque foi uma primeira aposta da Leia no gênero de ficção científica. Vale muito a pena. Eu acho que vale bastante a pena. Foi uma leitura extremamente divertida. Eu lembro que eu li metade do livro numa viagem de ônibus. Eu ia passando as páginas e eu queria saber o que ia acontecer a seguir. Apesar de que, novamente, o livro é pesado em alguns momentos. O segundo livro que eu queria apresentar hoje, ele veio pela nossa parceria com a editora Amor Branco, que é A Ilusão do Tempo, do Andris Nair Magnusson. É um autor islandês. É um autor islandês. Ele ganhou algumas premiações regionais, né? E a história, ela é uma mistura de ficção científica com conto de fadas. Ela tem uma parte da história que ela acontece numa espécie de futuro, um futuro não tão distante, e uma outra parte da história que acontece num cenário à la Branca de Neve, à la Bela Adormecida, né, com fantasia, com todas aquelas histórias da princesa, a Rainha Má, e tem o feiticeiro. Então tem várias, você pode tecer várias dessas comparações. A proposta da editora foi que esse livro ele tivesse um apelo mais, não sei, mais aberto para todas as idades. E eu tenho aqui cá minhas reservas, porque tem alguns momentos do livro que são bastante pesados, né? Pelo menos para uma criança fazer a leitura. Eu acho que ele até pode ser lido por todas as idades, mas com um certo acompanhamento de um adulto. Pelo menos eu acho, né? A história ela começa mostrando um cenário no presente em que tudo
tá tudo em crise, tá uma crise econômica e as pessoas elas estão com medo daquilo que vai acontecer nos próximos tempos. Foi inventado nessa época uma espécie de máquina em que as pessoas elas entram, elas ficam numa espécie de êxtase e lá elas podem programar a máquina para despertar elas em um determinado momento. E a situação econômica do cenário ele se agrava tanto que a crise não passa e as pessoas ficam em êxtase. E aí a gente vê que a sociedade ela acaba desmoronando, porque as pessoas elas se escondem nessas máquinas e de lá não saem mais. Em um momento no futuro, uma mulher ela tem um grupo de crianças que vão despertando outras crianças que vão fazendo esse grupo de sobreviventes. E a nossa personagem principal, que é a Vitória, ela é resgatada, ela é levada até essa mulher que começa a contar a ela uma história. E a Vitória ela quer saber como salvar os pais dela. E a mulher ela fala, olha, vou contar primeiro a história e depois a gente vê o que a gente vai fazer a seguir, o que a gente vai planejar depois. E aí essa mulher conta a história da princesa Obsidiana, que é uma princesa de um reino, reino tão distante, em algum lugar do tempo, que não é especificado, E o rei, ele perde a esposa dele, muito jovem, ele era muito apaixonado pela esposa. A única coisa que a esposa deixa é a filha. Aliás, a esposa ela morre no parto da menina. E a princesa Obsidiana se torna a paixão da vida desse rei. Só que ele fica com um trauma muito grande de perder a filha também por alguma doença, algum motivo qualquer. E aí ele caça em todo o reino alguma maneira de evitar que essa situação ela volte a acontecer. Ele entra em contato com um grupo de anões, e esses anões eles têm uma caixa em que quando a pessoa ela é colocada dentro dessa caixa, o tempo para essa pessoa. E aí o rei obviamente testa na filha, e aí ele vê que de fato o tempo para a filha para, enquanto para as pessoas de fora da caixa o tempo continua. No começo, a ideia era que a princesa ela ficasse apenas alguns dias, que não fossem legais, ou que não fossem agradáveis, ou os momentos em que o rei estivesse em guerra. Só que esses dias vão se transformando em semanas, que vão se transformando em meses, que vão se transformando em anos, e a menina ela não tem mais nenhuma noção de tempo se passando. Ela perde todo o contato que ela tem com as pessoas, porque o rei tem medo de tirá-la de dentro da caixa. E aí a gente vai vendo que a história ela vai evoluindo em cima dessa situação. Em determinado momento, a princesa ela começa a ser vista como uma deusa, ela começa a ser adorada como um ser que tem contato com os deuses, e aí vai se criando uma religião em torno da figura mítica dessa princesa que sempre está nessa caixa parada e só desperta algumas vezes, em alguns anos específicos. E a história ela gira em torno de dois temas principais. Primeiro, que é o livre-arbítrio. Essa princesa ela tem toda a liberdade de escolha dela retirada, e ela acaba se tornando uma pessoa amargurada e triste com isso, com o passar do tempo. Ela vê as pessoas com quem ela tem contato morrendo, porque o tempo para ela corre de uma maneira diferente. Então, os animaizinhos que ela tinha vão morrendo, vão perdendo contato. Corte abrupto depois, sei que ninguém vai perceber que tem um corte abrupto na gravação, mas voltando. Então, a princesa ela vai ficando ressentida em relação à perda do contato com os familiares, com o pai que ela nunca vê. O pai está sempre em guerra, porque ele jurou à filha dela que para ela ser feliz, ele precisava conquistar o mundo. E para a princesa, isso não era importante. O importante era ter amigos, era ter um pai presente, era ter uma mãe presente, era ter pessoas que a amassem, que dessem carinho a ela, e ela não tem. Um outro tema muito
Aliás, só para fechar esse assunto da princesa, um dos capítulos mais tristes que eu vi nessa história é um capítulo chamado Dia e Noite. É um capítulo simples, né? É apenas a repetição durante 5 páginas da palavra dia, noite, dia, noite, dia, noite, dia, noite, dia, noite. E ela vai repetindo isso, porque ela tenta passar para o diário os dias que ela perdeu. E o que ela fez ou não fez nesses dias. Ela só fez dia, noite, dia, noite, dia. Um capítulo triste que você chega a querer chorar, sai aquela lagrimazinha no canto do olho de tão triste que é o capítulo. E é um capítulo com uma formatação muito simples, com que é uma repetição de palavras. O segundo tema é o quanto nós perdemos tempo com coisas banais. Né? A gente muitas vezes não se dá conta de o quanto nós desperdiçamos o nosso tempo com as pessoas que nós amamos, porque nós temos algum tipo de tristeza, algum tipo de angústia. E o tempo ele é cruel. A gente não consegue. Até uma expressão que é usada ao longo de todo o livro. O rei tenta vencer o tempo. Mas no fim das contas, o tempo sempre vai ganhar de todos nós. O tempo é cruel. Cada dia que nós deixamos de aproveitar é um dia a menos nas nossas vidas. É um dia que a gente passa a menos com os nossos entes queridos. É um dia a menos que a gente passa com a nossa esposa, a nossa mãe, o nosso pai, o nosso avô, nossa avó. Né? Então, esse livro até me deu aquele baque, aquela coisa, aquela sensação de, cara, eu tenho que refletir um pouco sobre aquilo que eu tenho feito. Né? E, nossa, eu fiquei uns 2 dias remoendo as lições que o livro acaba passando pra gente. E por esse motivo que eu acabei dando 5 estrelas para ele. Porque a gente precisa de leituras que sejam assim reflexivas, que exponham as nossas vulnerabilidades, que façam a gente pensar, que façam a gente melhorar como pessoas. E, novamente, eu quero parabenizar a Amor Branco pelo trabalho incrível que ela tem feito esse ano, com a escolha de livros realmente muito bons. Pelo menos, assim, tem um ou outro livro que pode não agradar o leitor, mas o que eu chamo a atenção é sempre a proposta. Eu sempre falo a menina que trabalha com a gente na questão de parcerias. Eu compro propostas, eu gosto de propostas editoriais. E a proposta da Morro Branco eu comprei tranquilamente. Para mim, esse trabalho que eles fazem é impecável. São todos livros que vão mexer com a gente de alguma maneira. Seja fornecendo uma história agradável, seja fornecendo uma história reflexiva, seja nos apresentando um tema importante dos dias de hoje. Eu acho que no fundo tem sempre alguma coisa por trás das linhas do livro apresentado. Então, é isso. Tá? Mais uma vez, eu vou pedir encarecidamente a vocês que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. A gente está precisando de vocês. Precisando mesmo, porque para eu poder colocar o nome do Ficções Humanas no canal, eu preciso de 100 seguidores. Eu ainda não tenho. Eu não tenho nem a metade disso. E eu preciso encarecidamente de vocês. Tá? Caso contrário, eu não vou conseguir expor a marca e conseguir levar materiais mais legais para vocês. Então, novamente, preciso que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Tá? E para aqueles que forem na Bienal, encontro com vocês lá. Para aqueles que não forem, desejo para vocês excelentes leituras nas próximas semanas.